Então vamos lá, vamos gravar aqui novamente. Vamos ver o pessoal chegando, quem está aí acordado nesse momento. Bom, vamos lá então. Pessoal, hoje eu quero passar aqui para vocês um bate-papo aqui, né, rapidamente sobre como avançar na carreira, né? As coisas que a gente precisa para estar avançando, né? Então, sobretudo para você pequeno artista, você ser empresário, você que faz tudo na sua carreira, né? Como é que você consegue avançar na sua carreira, mesmo ser empresário, e como que você tem combustível, digamos, interno, né? Para você poder avançar. Bom dia, Eliel. Seja muito bem-vindo. Ele está aqui falando hoje aqui o combustível interno que todo pequeno artista precisa ter, né, para poder avançar na carreira musical. Lembrando também, pessoal, isso aqui vai ficar gravado aqui para vocês, né? Então a gente está aqui no Radar Brasil, a gente está com as vagas abertas, nossa mentoria de turnês, tá bom? Então para fevereiro, até o finalzinho de fevereiro as vagas estão abertas. Então você que está querendo avançar mais na sua carreira, circulando mais show, você que acredita, né, no seu show, que você pode levar o seu show não somente no Brasil, mas para fora do Brasil, então essa mentoria é para você, tá bom? Lá no link da bio tem todas as informações, como é que funciona, e desde 2015 que a gente tem ajudado um bocado de gente aí pelo Brasil, graças a Deus, a estar circulando shows tanto nacionalmente quanto fora, tá? Sobretudo pequenos artistas. Mas vamos lá, vamos ao conteúdo de hoje, né? Pessoal, vamos lá. A gente vai precisar, todo artista ele precisa de duas coisas, cara, para poder avançar na carreira, né? Ele vai precisar, o pequeno artista que faz tudo sozinho, né? Aquele artista que toca na sua cidade, que quer avançar para mais regiões, né? Enfim, né? Ele vai precisar de duas coisas. Ele vai precisar de conhecimento, tá bom? Extra musical, isso é, entender que a carreira é dele, né? Então tem que entender como negócio. Peraí, minha carreira, minha responsabilidade, tem que correr atrás das coisas para fazer acontecer. Nada vai cair do céu, isso todo mundo já sabe, não é verdade? Essa é a primeira coisa óbvia. Agora, a segunda é o que a maioria das pessoas também se perdem, que é a questão do combustível interno, né? Como conseguir avançar na carreira sem desistir, entendeu? Não estou falando aqui de explodir na mídia, de fama, não, é ter sucesso na carreira. Peraí, o meu sonho é viver de música, o meu sonho é poder tocar, rodar esse mundo inteiro, cara, tocando, né? Como é que você consegue fazer isso sozinho, né, cara? Você vai precisar de combustível interno, você precisa acreditar, ter algo tão forte dentro de ti que te leve para isso, porque senão você desiste. Essa é a grande realidade. E infelizmente o tanto de pequeno artista, cara, né, que desiste ao longo do seu próprio caminho, né? Aí eles vão trabalhar em outros locais. Não estou julgando ninguém, né, por isso, né? Mas eu sei que uma das causas é essa falta disso que eu vou te falar agora, né? Desse combustível. Marco, que combustível é esse, cara, que eu vou precisar para mim poder avançar sem desistir, né? Avançar pra caramba. Propósito, né? Você tem que ter um propósito do porquê que você está fazendo aquilo. Por que você está na música, entende? Se você não tiver um propósito forte, né? Você começa, mas aí você vai desistindo, né? Porque é o combustível. Sem propósito, né? Você não consegue aguentar o peso de levar uma carreira musical ou qualquer outra coisa, né? Tudo é propósito, né? E para dar um exemplo muito legal para poder ajudar vocês de fato a nível do propósito, o quão importante é vocês terem um propósito forte que vai fazer vocês todo dia acordar com aquela pegada, aquela vontade de, cara, eu vou fazer com tudo, cara, vou correr atrás de contratantes, fazer minhas turnês, vender meus álbuns, né? Fazer você acordar com vontade todo dia. Eu vou contar uma história muito legal. Uma das histórias que todo dia eu praticamente lembro e me dá um gás aí, ó, de estar aqui gravando para vocês isso, né? Vamos lá, que história que é essa, Marco? A história do Ray Charles. Eu não sei se vocês tem muita gente nova, nem chegou a conhecer o Ray Charles, né? Mas para mim é um dos caras mais porrada, de pegada, música, de ir pra cima do sonho dele, né? Uma das pessoas que tem uma história mais fenomenal, né?
E assim, um exemplo sem igual, praticamente, né? Vamos lá, como que aconteceu a história do Ray Charles, né? Só para começo de conversa, né? Ray Charles foi basicamente o cara que, o rei da soul music. Então, imagina, eu sou apaixonado por jazz, hip hop, esse som mais black americano, né? Então, eu gosto muito de entender as biografias. E o Ray Charles, ele nasceu em 1930, cara. Então imagina, né? Ele é negão, né? 1930, lá nos Estados Unidos, era regida pela lei Jim Crow, cara. A segregação racial era muito forte lá, né? Então, assim, detalhe, né? Numa época totalmente difícil, ele era pobre, ele era filho de mãe solteira. O pai dele morava ali com ele, entende? Só que, tipo assim, ele nem ajudava em nada, né? Então, o Ray Charles, desde pequenininho, né, cara, foi criado pela mãe. Aí tinha o irmãozinho dele ali também, beleza. Olha que coisa, né? E eles viviam, eram extremamente pobres. A mãe dele, né, lavava roupa para casas de família e tal, né? Ele não tinha condição nenhuma. Olha, ó, só para a gente entender como é que esse menino pobre, como é que ele avançou na carreira musical dele, que vocês vão entender lá na frente, né? Aos 5 anos de idade, ele viu o irmão dele, cara, morrer, cara, afogado numa banheira. Então imagina, olha só o que já acontece, logo cedo, né, cara? Então já fica traumatizado por isso. 1 ano depois, aos 6 anos de idade, o que aconteceu, cara? Ele ficou cego. Menino ficou cego, cara, né? Uns falam que foi por glaucoma, outros falam que foi porque coisa a nível de brincar com água e sabão, alguma coisa do tipo assim, que foi cegando ele. Mas enfim, ele ficou cego com 6 anos de idade, né? Aí eu falo para você, né? Olha só a história do camarada, né? Do Ray Charles, né? Logo, preto, pobre, ficou cego aos 6 anos de idade, viu o irmão morrer, a mãe dele que trabalhava, né, cara? Então, imagina só, ele tinha tudo contra ele, cara. Aí, aos 7 anos de idade, a mãe dele coloca ele numa escola de surdo e mudo, né? Ele nasceu, aliás, lá na Geórgia, uma cidadezinha chamada Albany. Beleza. Aí ele começou a estudar nessa escola, né? Imagina, ele não tinha, entre aspas, futuro nenhum, né? Cego, cara, né? Só que na escola, olha como que, isso que eu acho muito legal, sabe? Aquele que nasceu com uma vocação, sobretudo artística, musical, cara, né? Deus, ele parece não, ao meu entendimento, ele sempre vai ajudando as pessoas, sabe? Para ir direcionando. E aí isso aconteceu com o Ray Charles. Aí ele começou a estudar nessa escola e, por sorte, entre aspas, na escola, cara, tinha, sabe essas escolas pequenas assim, mas que tinha um professor de música, tinha coisas de música lá, né? Tipo uma mini fanfarra, alguma coisa do tipo. E aí ele começou a fazer aula lá. Né? E aí, com o grande detalhe, foi lá nessa escola, graças a e eu fico pensando, né? Olha só o impacto dos professores, né, na vida das pessoas, né? Graças aos professores de música ali, cara, que ele começou a entender o chamado dele, cara. Ele extremamente bom, cara, tocando, saca? E tinha vários instrumentos lá para ele. Beleza, então ele começou a estudar piano, aliás, ele aprendeu a ler partitura piano, né, cara? Via Braille, né? Então assim, e começou a fazer tudo isso, e tinha um monte de instrumento, e ele começou a se destacar muito. Ele viu que era muito fácil para ele, mesmo cego, era extremamente fácil para ele. Isso ele nasceu com o dom da música, cara. Ele nasceu com essa vocação. Beleza. Ali, cara, né, a biografia dele não fala sobre isso, mas eu tenho certeza que ali ele já sabia assim, qual que era o propósito de vida dele. E é isso que a gente está falando aqui, né? O combustível que você vai precisar para a sua carreira. Propósito, é isso que vai te levar para frente, né? Sem isso você não aguenta, né? Um propósito firme. E aí ele começou a entender o propósito dele, né? Que ele nasceu para música, né? E ele começou a estudar com tudo ali mesmo, aquela escola pequena e tal, né? Até que, né, a vida já não é fácil, ainda ficou mais difícil para ele. Cara, aos 15 anos, né, ele entrou aos 7 anos na escola lá, aos 15 anos, a mãe dele morre, né? A mãe dele morre. Então, olha só o que acontece. O cara, aos 15 anos a mãe dele morre, passou mais um pouquinho de tempo, assim, depois o pai morreu. Olha só o que aconteceu na vida dele. Tudo contra ele, cara. Cego, órfão, pobre, só que com grande talento, cara, né? Então assim,
aos 15 anos, né, quando ele se viu sozinho, cara, na vida dele, totalmente sozinho, entende? Eu não sei, cada um tem sua história de vida, mas talvez essa história que eu estou falando do Ray Charles, talvez possa você estar se identificando, né? Assim como eu me identifiquei há muito tempo atrás, né, quando eu conheci a história dele, e eu sempre gosto pra caramba, né? Mas o grande ponto é que aí tem aquele momento, sabe, de virada, digamos assim, né? Aos 15 anos, quando ele não tinha mais o que ele, né, estava sozinho no mundo, né? Aí ele falou assim, cara, o que eu vou fazer agora? O que ele fez, pessoal? O que ele fez? Esse é o grande ponto, né, cara? Né? Quando você já não tem mais nada, galera, você vai pra cima, entende? Quando você não tem mais nada a perder, você vai com tudo pra cima, cara. Ele era cego, cara, um músico cego, com extremo talento. Aos 15 anos de idade, ele chegou e falou assim, ele chegou e saiu, parou os estudos e falou assim, eu vou fazer o que eu aprendi a fazer, que é tocar. E ele foi então tocar, pessoal, cego, né? Ele estava ali na realidade ele nasceu na Geórgia, só que depois ele foi crescendo no estado da Flórida, né? Beleza, pessoal, ele começou a tocar, ele foi para cima. Agora ele foi correr atrás de cego, viu? Detalhe, cego, pessoal. O Richard era cego, cara, né? Não tinha, era sozinho no mundo, tinha cego, extremamente difícil, né? E ele foi, correu atrás e encontrou grupos, né, para tocar, cara, cego, entende? E foi, cara. E aí começou a tocar, cara. Começou a tocar em vários locais, cara, tipo bares, assim talvez como você, assim, percebe? Né? Na região ali dele, ali, começou a acompanhar os grupos enquanto pianista e tocar, né? E aí ele foi começar a pular de bar em bar, e, sabe, de grupo em grupo, né? Até que, como ele não tinha nada a perder, ele queria se destacar. Então ele foi com tudo, sabe, pessoal? Esse é o grande ponto, né? O propósito dele musical impelia ele para cima, né? De fazer o melhor, sem corpo mole. Esse é o ponto. Sem corpo mole, né? Ele sabia que o futuro dele dependia dele, cara, de mais ninguém. Ele não tinha que culpar, minha mãe morreu, podia culpar a vida, podia culpar o governo. Não tem nenhum culpado, tirar os culpados, saca? Ninguém me dá apoio. Cara, a responsabilidade é nossa. Isso que eu quero bater nessa tecla hoje, né? na carreira musical dos artistas, né? Assim como o Ray Charles. E aí ele mesmo, pobre, cego e tal, cara, ele começou a tocar, e aí ele começou a se destacar, cara, porque o propósito da vida dele, né, ele sabia, para que eu tô aqui, cara? É para tocar, cara, para tocar. O meu dom, esse dom que eu recebi, né, esse é algo muito forte, né, é fácil tocar, esse é o meu dom, eu nasci para isso. Então ele foi com tudo, pessoal, e aí que é o grande ponto. Ele começou a se destacar pra caramba, cara, até o ponto que ele começou a entender assim, peraí, eu tô acompanhando os caras, mas, né, eu quero ir mais longe, cara, eu posso tocar mais longe, eu quero fazer o meu grupo. E isso que é muito legal. Né, ele começou a tocar dos 15 anos até os 18, até 1948, é isso. Até que quando ele começou a se destacar, tocando em vários bares ali daquela região dele, ele falou assim, cara, eu posso ir mais longe e quero ir mais longe. Ele ouviu como se fosse uma vozinha sabe, na cabeça dele, ou aqui no coração, sei lá, mas ele ouviu. Essa mesma vozinha que fala pra gente, cara, assim, pra você, assim como eu enquanto músico, né, que sempre fica falando assim, cara, eu posso ir mais longe, eu posso ir mais longe, né? Eu chamo essa vozinha de propósito, percebe? E ele ouviu esse propósito, e o grande ponto é que ele deu ouvidos, cara, a esse propósito. Aí, em 1948, ele tomou uma atitude que mudou, que ia modificar o futuro dele para sempre, aos 18 anos, né? Em 1948, ele foi para a cidade de Seattle, né? E por que ele foi na cidade de Seattle? Ele começou... Seattle era onde tinha várias gravadoras, inclusive a Atlantic Records, né? A lendária Atlantic Records, que ainda hoje existe, né? E ele foi para lá e ele já tinha as músicas dele. Olha só a cabeça do camarada, pobre, né? Cego, mas com um propósito tão forte de entender quem que ele era. Ele era um músico, ele nasceu para a música, e ele sabia que ele precisava ir mais longe para a música, né? Ele foi pra lá, cara, ele já foi com a ideia assim, eu quero gravar um single, cara, um single. E foi, cara, e começou a ir pra lá e tal, mudou, tinha um pouquinho de economia dele, tocando ao longo do tempo, aos 3 anos tocando, né?
E aí ele foi pra lá, alugou um lugarzinho lá e conseguiu gravar um single dele, cara. Eu não me lembro o nome da gravadora, mas era uma gravadora pequenininha. Detalhe, né, pessoal? Olha só, a gente tá falando aqui de Estados Unidos, 1900 década de 40, né, cara? Hoje em dia, você grava dentro da tua casa, né, meu amigo? Hoje a gente grava dentro de casa, tranquilamente, né? Naquela época não, cara. Você conseguir uma gravadora era muito cara, né? E tinha as pequenas gravadoras, mas ainda assim era caro, porque era, imagina, gravação de rolo, mesa nive, né? E, putz, totalmente difícil, totalmente diferente de hoje, se a gente for ver, né? E ele, cara, investiu uma grana, cara. E, aguarda isso. Quando você acredita em alguma coisa sua, você vai investir tempo, você vai investir o que você tem, cara, para você fazer, se é na sua carreira, entende? E foi isso que ele fez. Ele investiu a grana ali para gravar um álbum dele, né? Gravou ali, né? Só que não fez tanto sucesso porque ele não tinha distribuição, mas ele estava com um álbum, um single gravado, beleza? Pessoal, ele começou a seguir, foi para cima, né? Começou a tocar lá pra caramba. Só que aí na cabeça dele era o seguinte: eu ainda posso ir mais longe, cara. Eu preciso ir na melhor gravadora. Eu preciso ir, cara. Até que, cara, começou a tocar. Começou a se destacar ali na região. Começou a tocar pra caramba, né? Todo bar onde ele ia tocar, ele tocava muito em bares, viu, pessoal? Né? Muito bares, boates ali, né? Os inferninhos também, né, cara? Estados Unidos, assim, né? E começava a colocar todo mundo pra dançar, cara. Percebe? O show dele mexia com todo mundo, ninguém parava, cara. Era muito hot, né? Muito fire, muito fogo, muita pegada, muito propósito. Ele não era somente a grana. Ele colocava a grana ia ser consequência na vida dele, né? Era propósito, era vocação musical mesmo, sabe? E beleza. Começou a se destacar até que, vamos resumir aqui para não ficar muito longo, né? Para vocês também, né? Todo mundo tem que daqui a pouco já pegar, fazer outras coisas. Até que em 1950, ele foi para Seattle em 1948, ficou 2 anos lá tocando, né, e gravou uns, não sei o quê. Em 1950 ele conseguiu assinar com a Atlantic Records. Aí, meu amigo, o resto, como se fala, né, o resto é história, cara. Percebe? O resto é história, cara, né? Antes de entrar na história, olha que detalhe. Como que um cara cego, tudo contra ele, cara, conseguiu combustível interno para não desistir da carreira dele, da música dele, de querer avançar, né? Até que em 1950 ele consegue assinar com a Atlantic Records, que na época não era nem grande, era pequena, né? Só que aí quando ele assinou com a Atlantic, ele emplacou o primeiro álbum, o primeiro single dele, que fenomenal, cara. I Got a Woman. Meu amigo, o que aconteceu, cara? Esse single explodiu, brother. Pá! Mas assim, quebrou a banca, saca? Aí ele começou a emplacar sucesso atrás de sucesso, foi crescendo, resumo da obra. Aí o Ray Charles virou simplesmente isso. Hoje uma lenda, né, cara? Ray Charles, dos 20 anos depois que ele assinou o contrato com a Atlantic, né, e começou a tocar e tal, né? Isso de 1950, ele morreu em 2004, pessoal. Ele fez sucesso durante mais de 50 anos. Tá? Só para você ter ideia, né? Esse pequeno Ray, que lá atrás era filho de mãe solteira, ficou cego, pobre, cara, mas não desistiu, tinha um propósito firme na mente dele, né? Em 1950, né? Depois que ele estourou, melhor dizendo assim, né, cara, a Rolling Stones, a revista Rolling Stone, chama ele, né, cara, intitulou ele, digamos assim, nomeou ele como um dos maiores cantores de todos os tempos, cara. Ganhou 12 Grammys. Você tem noção disso? 12 Grammys, cara. É muito, cara, é muito. Mais 50 anos de sucesso. E como que foi o início dele? Não foi fácil, aliás, foi extremamente difícil. E esse é o grande ponto que eu quero falar para vocês, meus caríssimos. Como é que um camarada que passou tanto problema não desistiu do sonho dele, cara? Propósito, pessoal. Propósito, entende? Então, hoje o que eu queria compartilhar aqui com vocês é justamente isso.
Tenha um propósito forte na carreira de vocês, entende? Vocês precisam, eu não sei como é que vocês encaram a carreira de vocês, o fazer musical de vocês, eu não sei como vocês encaram, né? Mas todo o resultado da carreira de vocês, né, só está na mão de vocês, tá certo? Marco, é todo mundo que vai chegar no mainstream, que vai fazer, que vai ficar famoso, vai explodir no mainstream? Não, é óbvio que não, porque não tem espaço. Não tem espaço para todo mundo lá no mainstream, digamos assim, né? Fama não é todo mundo que vai alcançar, mas sucesso qualquer um pode. Sucesso, viver de música tocando, cara, viver dignamente de música, levando o seu show autoral, percebe? Pelo mundo inteiro. Não estou falando de tocar aqui ou ali, não, é você levar o seu show pelo mundo inteiro. Você consegue, qualquer um consegue. A partir do momento que tem que sabe, que ama o que faz, entende? E que tem um propósito muito forte, cara, de fazer acontecer, percebe? Assim como o Ray Charles, cego, né? Vou recapitular aqui, nasci em 1930, em plena época das leis de Jim Crow nos Estados Unidos, que era bizarro, a segregação racial era violenta, cara, a galera matava literalmente, né? Pegava, enfim, as pessoas assim, era uma maldade cabulosa. Filho de mãe solteira, tinha o pai ali, mas quem cuidava da casa era a mãe dele, pequenininho, né? Era empregada doméstica, percebe? E aos 6 anos ele fica cego. Então imagina, né? Ele tinha tudo contra ele, mas o que levou ele para frente? Propósito. Então é isso que eu quero falar para você, amigos, meus caríssimos músicos, cara, sobretudo pro dia de hoje, tá? Começa caso você esteja meio, às vezes a galera fica meio assim, putz, não acredito mais na música, não sei o que, né? Galera, propósito, você só precisa de propósito, entende? Olha para dentro de si mesmo, entende? Por que você recebeu esse dom? Foi por acaso? Né? Você recebeu esse dom de cantar pra caramba, de tocar pra caramba, foi por acaso, né? Esse dom de compor, né? Foi por acaso? Cara, para mim nada é por acaso, entende? A gente recebe alguma coisa para um propósito, tem um porquê, percebe? Então, e é esse propósito que nós músicos, artistas, a gente precisa ter, galera, sabe? É isso que vai guiar a gente a não desistir e de correr atrás. É o combustível para fazer você avançar, tá? E aí agora eu até entro vendendo meu peixe, tá? Pessoal, hoje pela internet qualquer um pode fazer suas turnês, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Eu gosto de falar isso porque a gente está, cara, a gente está numa época fenomenal, que é a época de internet. Hoje a gente consegue, ainda dentro de casa, né, entrar em contato com contratantes lá na China, percebe? Lá na Terra do Fogo, cara, aqui embaixo, né, aqui na América do Sul, em qualquer lugar do mundo você consegue, cara. Então assim, hoje a gente tem contato, a gente consegue fazer isso. Então assim, meu irmão, se você tem um propósito firme na tua carreira e sabe que eu quero, eu posso, cara, vai atrás, porque hoje as ferramentas tá tudo aí, entende? Então assim, você consegue fazer suas turnês hoje em qualquer lugar do mundo, né? Você pode entrar com o seu show em vários festivais, né? No mundo, em vários centros culturais, no mundo, não somente no Brasil. Eu gosto de falar isso. E a única coisa, o que você vai precisar, sobretudo, é o propósito, cara, entender? Olha, sabe, entender o porquê que eu recebi esse dom, cara. Recebi esse dom, cara, é para cantar, cara, é para chacoalhar o mundo. As pessoas precisam conhecer a gente, conhecer o meu trabalho, entende? Então, isso que eu quero falar para você, né? Você só precisa, foque nesse combustível, propósito, cara, né? Entenda quem é você enquanto músico. E nós somos músicos, né, pessoal? Eu gosto sempre de falar isso também, né? Vamos lá. Filho de peixe, peixinho né? Por que peixe tem guelras e tal? Cara, porque ele nasceu para nadar, né, cara? Mergulhar, enfim. Por que pássaro tem asa, cara? Porque nasceu para voar e ele voa. É natural que ele voe, né? E o ser humano, cara, né? Ou melhor, e o músico, cara, o artista, cara? Por que ele nasceu? O que ele, né? Esse dom que ele tem de fazer música, de mexer na alma das pessoas, né? O que ele nasceu para fazer? Para fazer música, cara. Para tocar, cara, sabe? Para levar música, para chacoalhar a alma das pessoas, né, cara? Fazer um mundo melhor, percebe? Enfim, então assim, quando você entende isso fortemente, esse seu propósito, nada vai te parar. Foi isso que aconteceu com o Ray Charles e é isso, essa lição,
né, que eu compartilho com vocês, que é uma lição que eu vivo para mim todos os dias, né, de fazer o que eu faço, buscando sempre fazer melhor, tá? Então, em relação à turnê, caso você queira, tá, queira ir mais longe na sua música, levar os seus shows mais longe, tá? Eu aqui do Radar Brasil, Marcão, tá? Quero falar para você que a gente pode te ajudar nisso, tá? Eu já fiz isso, né? Em 2014 já fiz a minha tour, né? Cara, fui 3 países, começando do Brasil, Chile, Argentina. Escrevi livro sobre isso, ajudei já um bocado de gente a fazer a mesma coisa, né? Galera que já foi tocar na Eslovênia, nossa, cara, Tailândia, deserto do Saara, né? Já teve artista, cliente nosso que já foi tocar em festival no deserto do Saara, pessoal que já tocou em Portugal, já tocou num baita festival, Lauros Nobres, pessoal do Bloco do Caos, do Alê, e tantos outros artistas que têm tocado. Então, assim, se você quiser, se você acredita, cara, que você pode ir mais longe, cara, ou melhor, se você quer ir mais longe, cara, e você tem propósito, e você quiser, pô, Marco, pode ajudar nesse processo? Pode contar com a gente, tá? A gente tem uma mentoria aqui, tá aberta, tá? Lá no link da bio tem todas as informações. Eu posso falar para você que isso pode ser uma virada arrepiante na sua vida, quando você faz uma tour tua, ok? Sobretudo você, artista autoral, tá bom? Então lá no link da bio tem todas as informações e, cara, né, será um prazer poder te ajudar, beleza? Então espero aí que as informações de hoje aqui possa ter mexido de alguma forma a nível de propósito e entender que, assim como o Ray Charles, né, ele conseguiu cego fazer, cara, ele fez acontecer o sonho dele, né? Não culpou ninguém, não tem culpado, culpa, não. Ele sabia que só dependia dele, ele foi com tudo, né? Porque ele tinha um propósito firme. Essa é a lição que a gente tem que ter, tá? Sem desculpas, sem culpar ninguém. A responsabilidade é nossa carreira, tá bom? Então é isso, um forte abraço para vocês aí, pessoal, e vamos para cima, né? Porque a gente nasceu para fazer música, para tocar, cara, tá certo? Então forte abraço aí, tudo de bom, viu? Valeu!